Bom, eu, Scarlett e a minha dupla Jaine, vamos apresentar nosso trabalho sobre o princípio da contagem. Vamos apresentar 3 exemplos e fazer a resolução. Agora eu vou falar sobre 2 exemplos de permutação simples. O primeiro, de quantas formas distintas 3 pessoas podem se sentar em um sofá de 3 lugares? Existem 2 formas de resolver esse problema. A primeira forma é um pouquinho mais chata de fazer e exige mais concentração e dedicação da pessoa que for resolver o problema. Nessa primeira forma, a gente vai alternando as pessoas e os lugares. E por isso eu vou estipular cores para essas pessoas, cores de roupas. A primeira pessoa vai usar um rosa, a segunda pessoa vai usar um roxo e a terceira pessoa vai usar um verde água. E aí agora a gente vai alternando as cores até a gente chegar no resultado final. Agora eu vou falar sobre a opção 2. Então, nessa opção a gente pode utilizar a fórmula, que seria Pn é igual a n fatorial. Agora eu vou falar o porquê dessa fórmula estar sendo utilizada. Então, todas as 3 pessoas são distintas e elas vão ocupar todos os 3 lugares. E elas vão mudar apenas a ordem delas, não tendo nenhuma repetição e a ordem importa. Sabendo disso, vamos para a resolução do problema. Então, como a gente sabe que são 3 pessoas e 3 lugares, na fórmula vai ficar P3 é igual a 3 fatorial. Resolvendo isso, vai ficar P3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Mas sabendo disso tudo, onde entra o fatorial? Então, o fatorial conta o número de maneiras de ordenar n elementos distintos. Nesse caso, cada lugar de sofá pode ser ocupado por uma pessoa diferente até que acabem as pessoas. Agora eu vou comentar um pouquinho de alguns exemplos que esse caso pode ser utilizado na vida real. Então, pode ser usado para distinguir assentos em um carro para 3 amigos, ordem de jogadores no campeonato e até para fila de fotos. Agora vamos para o segundo exemplo. Então, de quantas maneiras diferentes podem ser dispostos em um estante, lado a lado, 8 livros distintos? Nesse problema, a gente vai resolver ele de maneira mais simples, só pela fórmula para não ocupar muito tempo. Então, a fórmula vai ser a mesma, que é Pn igual a n fatorial. E o porquê da gente estar usando essa fórmula? Então, essa fórmula está sendo utilizada porque todos os 8 livros são diferentes e vão ser colocados todos juntos, mudando só a ordem da colocação. Vamos para a resolução desse problema. Então, ficaria P8 por conta dos 8 livros distintos, né? P8 é igual a 8 fatorial. P8 é igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. A resolução de todos esses números multiplicados é igual a 40.320. E onde entra o fatorial nesse caso? Então, nesse caso, conta todas as sequências possíveis para dispor 8 elementos distintos. E agora falando alguns exemplos da vida real que esse caso pode nos ajudar. Na organização de prateleiras de livros, ordenar cartas colecionáveis e a disposição de quadros em uma parede. Bom, agora vamos para a pergunta de número 3, que está perguntando: quantos números ímpares podemos formar usando uma única vez um dos algoritmos 3, 4, 7, 8 e 9? Temos que frisar que tem que ser números ímpares. E para fazer essa nossa conta, a gente vai pensar que temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, a gente vai fazer aqui os 5 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai pensar que os últimos números teriam que ser ímpares. Porque quantos números podemos formar usando uma única vez um dos algoritmos, todos esses algoritmos? Então, a gente teria que pensar que em uma dessas casinhas a gente teria que botar os números ímpares. No caso, a gente vai usar só um deles. Mas podemos dizer que aqui a gente poderia usar ou o 3, ou o 7, ou o 9. Então, aqui a gente teria 3 possibilidades. Mas vamos dizer que aqui eu vou usar o 3. Eu escolhi o 3. E então, aqui, consequentemente, eu poderia usar o resto dos 4 números, tirando o 3. Poderia usar qualquer um dos 4 números. Então, nessa casinha, a gente teria quantas possibilidades? 4 possibilidades. Nessa, consequentemente, a gente teria 3 possibilidades. Nessa, 2 possibilidades. E nessa, uma somente possibilidade. Usando qualquer um desses outros números, tirando o 3, porque foi o número que eu escolhi. Então, agora, a partir disso, a gente tem que fazer somente a multiplicação. Uma vez o 2 dá 2, 2 vezes o 3 dá 6, 6 vezes o 4 dá 24, 3 vezes 24 vai ser igual a 72. Esse 72 seria o resultado dos números ímpares.
E esse seria o resultado da nossa continha. Bom, agora eu vou responder as 3 perguntinhas do AVA. O tipo de princípio da contagem envolvido nessa questão seria arranjo simples ou permutação parcial, porque nem todos os algoritmos precisam ser usados, mas não pode haver repetição. E a ordem importa nesse caso, que eu vou explicar agora da justificativa da fórmula que eu usei. É por conta do número ímpar. E quando é número ímpar, os últimos algoritmos têm que ser um dos números ímpares, que nesse caso seria o 3, o 7 e o 9, e nos dariam 3 opções. E para o restante, a gente pode escolher qual casinha eles ficam, mas sem repetir os algarismos. E o exemplo da vida real, eu pensei que poderia ser ou para criar códigos, ou talvez placas de carro, senhas numéricas, entre outros. Então, foi isso.